para você que nos acompanha através da rádio Engazeira M, no programa Cidadania Ativa, e a todos os internautas no Facebook e no YouTube, o nosso boa tarde. Nós estamos iniciando mais um podcast Cidadania do Amanhã, aqui apresentado aos domingos comigo e Francisco Júnior. Hoje o bate-papo como a gente já tinha anunciado, mês de setembro, mês dedicado aí à prevenção, questões de saúde mentais, questões de suicídio. Nós temos aqui duas profissionais que atuam aqui em Paulistana e região sobre esse tema. Nós temos a doutora Samara e a doutora Maria dos Humildes, ambas psicólogas, que atuam aqui. Elas vão estar falando melhor sobre as suas funções e sua atuação aqui. Mas o nosso objetivo é trazer esse conhecimento, trazer aqui esclarecimentos, tirar algumas dúvidas que porventura venha surgir. Você pode participar também ao vivo, porque é um tema que ainda precisa muito ser discutido, porque as pessoas às vezes têm medo ou receio, ainda acham que no psicólogo é só se for louco, é doido e tal, Então tem que ser quebrado isso na nossa cultura. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Vocês que escutam a gente aqui da Rádio Engazeira AM Paulistana, vocês que acompanham a gente também no YouTube, no Facebook, nas redes sociais, a gente sempre está atualizando vocês por meio das nossas redes, então já sigam nossas redes, se inscrevam no canal, para sempre ficar ciente de tudo que a gente vem trazendo sempre, todos os domingos, nesse canal. Primeiramente eu queria agradecer a nossos todos patrocinadores, a Autoescola, nossa amiga Ana Cláudia, que é a nova patrocinadora também do podcast aqui. A gente já agradece de antemão a Ana Cláudia por apoiar esse projeto, e todos os domingos a gente está aqui, graças a todos os nossos patrocinadores que vão ficar passando aqui na TV. Antes de começar, eu queria parabenizar a Pastoral da Juventude da Igreja Católica de Paulistana pelo evento realizado no 7º Siné de Santana. É um evento muito importante também, que até adentra nesse tema aqui, que ajuda muitos jovens, que ajuda muitos adolescentes. Parabenizar o Robinho, diretamente do Barro Vermelho, pelo empenho, por ter sido esse coordenador que levou esse evento a acontecer no dia de ontem, no Colégio do Siné de Santana. E já para adentrar aqui na conversa, a gente queria que a Samara e a Maria dos Humildes se apresentassem, falassem um pouquinho do histórico de vocês como psicólogas aqui na região e já começar a falar sobre o tema, Bora lá? Boa tarde a todos os ouvintes, é um prazer participar desse momento junto com vocês. Sou Samara Moura, psicóloga, já com atuação na psicologia clínica há mais de 17 anos. E a gente vem nessa busca, de um fortalecimento da nossa saúde mental, entendendo a importância para o nosso bem-estar, para o nosso funcionamento. E hoje, junto com a minha amiga, também psicóloga e companheira de profissão. O meu nome é Maria dos Humildes, nós duas somos psicólogas da Clínica Vitale, e estamos aqui, em primeiro lugar, um imenso prazer em poder contribuir para a saúde mental no Brasil, no mundo e mais especificamente em Paulistana hoje, Porque se dá muita atenção à saúde, mas a saúde mental nem sempre teve a atenção que realmente necessita, Estou na profissão há 13 anos, como psicóloga social há 13 anos, como psicóloga clínica bem recente, só 3 anos, e estamos aqui nessa busca pela saúde mental. Certo. Vocês duas trabalham tanto no setor privado como público, Aqui. Sim, exato. Doutora CAPS e na clínica. Sim, a minha atuação no setor público, atuo no Centro de Referência, o CAPS, é um serviço especializado adulto, CAPS 2, e também na Clínica Vitale, como psicóloga clínica, atendendo crianças, adolescentes e adultos. E no meu caso, sou psicóloga do CRAS de Acauã e em Paulistana da Clínica Vitale, com enfoque só com crianças. Trabalho só com criança. Certo. Para começar, é importante essa pergunta. Quando surgiu, ou como começou, principalmente aqui no nosso país,
essa maior atenção à questão de saúde mental? Faz muito tempo ou é algo recente? Não, desde a reforma psiquiátrica, né, a gente vem nessa luta, nessa construção, né, quebrando estigmas e buscando aí uma visão mais ampla sobre saúde mental, né? A gente, para iniciar, acredito que é importante a gente entender um pouco desse conceito, né? A saúde mental, ela é um equilíbrio entre todas as áreas da nossa vida, né? A gente precisa buscar aí uma regulação emocional dentro da nossa saúde física, nossa saúde social, nossa saúde mental. É um tripé, né? Nós somos ser biopsicossocial e também, por que não falar, espiritual. Então, é realmente um equilíbrio dentro dessas quatro áreas: física, mental, social e espiritual. A ciência, ela não briga mais com a ciência, né? Ou a ciência não briga mais com a espiritualidade, perdão. É importante a gente focar que a oração é instrumento de cura também. Então, por isso que a gente entra nesse quarto pé, né, de saúde, que é falando sobre saúde espiritual também. Tanto é que se a gente for lá pesquisar o que é saúde, vai aparecer. É o completo bem-estar físico, mental e social. E também espiritual. E agora o quarto, que e agora se acrescentando o da fé. Inclusive, quando a gente faz o primeiro contato com o paciente, a gente pergunta se ele tem religião ou não, tá? Porque nós não vamos falar sobre religião, porque a religião, ela é uma individualidade, mas a fé é universal. Então, a gente acredita que quando tem esse quarto pezinho aí, que é o da fé, ele nos dá um suporte maior para que a pessoa consiga superar alguns desafios na vida dele também. Então, ele é esse ser com esses quatro pezinhos aí, que se todos estiverem bem equilibrados, ele consegue deslanchar, né? Quando um está em desequilíbrio, assim como um banquinho ou uma cadeira, vai ficar um pouco em desequilíbrio, mas a gente não tenta equilibrar para se manter sustentado. A mesma coisa acontece com a nossa saúde mental. E essa visão, né, do equilíbrio, né, como um equilibrista, realmente. Né? A gente vive uma sociedade onde preconiza uma positividade tóxica, muitas vezes, né? Entendendo que felicidade é algo imutável, que não sofre nenhum abalo. E a gente enfrenta, sim, fragilidades, né? Pelo contrário, a vida é cheia de frustrações, né? E é preciso buscar aí aprender a lidar com essas frustrações. Aprender a lidar com os não que a vida nos dá. Por isso a gente fala em equilíbrio, e não nessa linha reta de felicidade plena. É um desafio a cada dia e que precisa ser enfrentado. Esse ponto linear da vida da gente, ele não existe, né? Tanto é que as batidas do coração não são lineares. O linear é quando a gente chega ao fim, né? Então, a gente tem que estar nesse equilíbrio, assim como as batidas do coração. Tanto é que nós duas, assim como outra equipe de Acauã, a gente desenvolve hoje um projeto lá em Acauã, no Centro de Referência da Assistência Social, em que o nome do projeto é: A vida não precisa ser perfeita para ser maravilhosa. Essa vida perfeita nós não temos. É um conceito que não vai existir. Que não vai existir, né? Então, ela não precisa ser perfeita para ser maravilhosa. A gente vai encontrar essas imperfeições, esses momentos difíceis, mas vai caber dentro do nosso fortalecimento, no fortalecimento do outro, ele conseguir seguir essa vida dentro dessas imperfeições. E o quanto que isso é difícil, né? Porque desde cedo a gente aprende a negar nossas dores, a fugir dela, né? Então, como se isso fosse possível. Eu costumo até brincar, a gente tenta fazer o que um dentista faz, né? O dentista anestesia a nossa boca e a gente pode comer o melhor prato do mundo, feito pela melhor chefe do mundo, e não vai conseguir sentir gosto nenhum, né? Mas isso não acontece com o nosso sentir, né? O nosso sentir vai ter emoções positivas e negativas. Não dá para escolher, né? O que, eu quero sentir isso, né? E o quanto que é importante a gente validar esse sentir, mesmo que esse sentir seja um sentir negativo, a tristeza, a decepção, a frustração, né?
E por isso que é tão importante a gente entender que não é fugindo das nossas dores, mas enfrentando e desenvolvendo aí um equilíbrio saudável para esse enfrentamento. Quando eu falo saudável, é tentando não se desmoronar, né? Mas se desmoronar, a gente vai precisar, né, se fortalecer e recomeçar e continuar. Então, isso é saúde mental. E a gente entender que vai ter dores, vai ter lutas, mas que a gente pode, sim, né, buscar um funcionamento mais adaptativo, mais funcional para aquela dor. E aí dá um novo sentido para ela. É igual quando a gente fala para uma criança, você caiu, não doeu. Doeu, sim. Eu não vou negar para ela que doeu, porque a dor é dela. Se ela caiu, aí começa todo mundo a dizer, não chora não, não doeu não, não doeu não. Principalmente se for homem, né? Principalmente se for homem. Homem não chora, homem chora sim. Homem chora sim, né? Homem sofre sim. E o quanto que é importante a gente quebrar, né, esse rótulo de felicidade plena, porque isso é um conceito adoecedor, é um conceito frustrante, e diante de uma fragilidade pode levar uma pessoa a entender que não existe mais solução, né, que ela não vai dar conta de fazer um enfrentamento. Certeza, verdade. No início vocês tocam num ponto importante e gostaria também de reforçar isso, porque também eu sigo Rosana Alves, né? Uma das maiores neurocientistas do mundo, né? Ela é brasileira e psicóloga, psiquiatra e especializações nos Estados Unidos e na Europa. E ela é evangélica, né? E todas as palestras dela, ela faz na área psiquiatria e psicologia toda com a Bíblia, né? E ela usa muito a questão da religião como embasamento para a cura, ou seja, para a libertação da pessoa que está numa situação muito profunda de depressão. E a gente percebe que no mundo atual a religião, no geral, nas mídias sociais, ela entra aqui meio que um pouco desvalorizada, né, como algo para a pessoa. E vocês colocam aqui, né, a questão da fé, né? Nas experiências que vocês têm, isso tem uma questão de classe por classe social, ou seja, questão financeira da família, de formação e estruturação da família, nessa questão das pessoas que chegam e que precisam de um atendimento e uma atenção especial, ou ela está em todas as classes, independente financeira ou não, ou de estruturação familiar, como é esse cenário aqui na nossa região que vocês vêm atuando? A gente fala que a saúde mental, ela acomete todas as classes sociais, né? Cor, não faz distinção para ninguém, né? Mas a gente sabe que a estrutura familiar, sim, ela traz uma ênfase diferente. Quando a pessoa está dentro de uma família estruturada, essa estrutura não significa dizer que eu preciso ter necessariamente pai, mãe, filho, avó, né? Existem as famílias com arranjos diferentes, mas que ela tem uma estrutura capaz de fornecer uma capacidade para aquela pessoa enfrentar. Mas ele não faz discernimento entre raça, cor, cultura. Não, acomete a todos. Agora vai fazer esse diferencial. Se eu tenho uma família com uma estrutura, aí essa estrutura ela não é econômica, né? Às vezes a gente tem uma família super bem estruturada economicamente, mas tem a fragilidade psíquica, tem a fragilidade, né, mais na questão da religião. Então, vai acometer a todos. Não só uma estrutura financeira, mas também uma estrutura biológica não é o fundamental, né? A gente tem na nossa criação um olhar para que a família biológica, né, é algo realmente fundamental. Mas aquela estrutura de pai, mãe, filhos, né, unidos. O que a gente deve visualizar é o olhar do amor. Eu não posso, né, obrigar uma criança a amar e a respeitar um pai que não transmite isso para ela, né? Então, a lente tem que ser realmente a lente do amor, porque se eu não me sinto seguro com o outro, eu não consigo me conectar com o outro, né? Então, independente da estrutura biológica,
Às vezes não é biológico e eu me conecto melhor com o outro, porque o outro me acolhe melhor, o outro me respeita melhor, o outro vai entender o meu sentir e vai respeitar o meu sentir, né? Hoje as pesquisas mais recentes, elas trazem, né, realmente essa quebra nesse contexto, principalmente financeiro, né? A gente tinha um índice muito alto nas classes mais baixas, né, do adoecimento e do próprio suicídio. Entretanto, a gente hoje tem novas narrativas que nos provam que não é especificamente desse contexto, né? Que o que prioriza realmente o adoecimento é uma estrutura, né, emocional fragilizada. Se a gente dar condições de acolhimento, essa pessoa vai se sentir mais potente e ela vai conseguir ter um desenvolvimento, né, melhor, um funcionamento melhor. E aí, quando Samara fala da gente olhar pela lente do amor, existe aquele ditadozinho, né? Que tem pessoas que muitas vezes não tem nenhuma ligação sanguínea ou de proximidade nenhuma com a gente, mas que é mais nossa família do que até mesmo a nossa família, não é verdade? Então, sim, é através daí em que a gente pode perceber. E aí é quando a gente fala da questão da empatia, né? É sermos empáticos com o outro, é perceber o outro. E às vezes uma pessoa que não é da nossa família, que não está todo dia dormindo, acordando na mesma casa, tem esse olhar mais empático do que quem está todo dia do nosso lado. Sim. Que é uma das ferramentas principais, né, na prevenção ao suicídio. Eu preciso olhar mais para o outro. Nossa vida moderna, ela nos coloca num contexto muito individualizado, né, onde eu esqueço o outro e passo a centrar apenas a mim. E aí, às vezes, o sofrimento do outro passa despercebido. Então, olhar para o outro é fundamental e entender que, né, que ali pode existir um sofrimento, existe uma razão. Então, acolher com empatia, né, sem nenhum julgamento. Porque, às vezes, o que é importante para o outro talvez não seja tão importante para mim, mas para ele está fazendo muito sentido, ele está em sofrimento. Então, eu preciso entender esse sentido, né, que ele quer transmitir. Verdade. Verdade. Eu vejo assim que vocês trouxeram um ponto também muito importante, que é a questão de sentir a dor, de viver e saber que nossa vida não é aquele negócio reto, não é uma linha reta. E a gente vive hoje numa sociedade muito conectada, onde a gente vê muitos biotipos na internet de vidas perfeitas. E aí eu acho que entra um pouquinho no ponto do que a Samara está trazendo. E eu queria entender como é que a psicologia atua justamente nesse ponto no mundo atual, para a gente não estar sempre olhando vidas perfeitas na internet, se comparando e comparando a sua vida atual, em que momento você está agora. E aí, em que ponto a psicologia pode atuar para estar tratando essa questão dessa conexão com as redes sociais, dessas vidas perfeitas que a gente vê nas redes sociais, e que muita gente pode chegar a ter problema, como eu acho que chega a ter problema vendo essas vidas perfeitas que não mostram dor, não mostram sofrimento, não mostram dificuldades. Como é que a psicologia tem tratado hoje nesse contexto? Júnior, isso é um treino desde muito cedo, né? A gente, como eu falei no início, nós seres humanos, nós somos tendenciosos a fugir das nossas dores. Então, a gente vai lá para o feed, passa horas no feed, né? Muitas pessoas, não só nas redes sociais, mas também, hoje eu preciso de uma cervejinha, um copo de vinho, né, para me dar conta do meu dia, porque eu estou esgotada, eu estou cansada. Então, assim, Samara, então eu não posso fazer nada disso, não posso buscar, né, uma conexão com as redes sociais, eu não posso buscar um momento de tomar o meu vinho, a minha cervejinha no final do dia? Pode, desde que não seja, eu costumo falar, desde que não seja uma ferramenta de fuga, né, para aquele meu momento de conflito interno, né? Eu preciso entender que eu preciso desenvolver ferramentas para que eu consiga lidar com o meu sentir, tá? E não como fuga. E aí entra realmente essa comparação, né, a vida do outro, aquele jargão que diz que a grama do outro está mais verde do que a minha, né? E isso vai me levando a um processo, né, de frustração. Então, eu não estou vivendo o suficiente ou da forma que eu desejava, né, viver.
e vou fugindo, né, de mim mesmo. Vou perdendo o sentido, o meu sentido de viver, e vou passando a viver o sentido do outro, né? Então, se para o outro é importante aquele padrão de vida, eu começo a seguir aquele padrão de vida. Só que é o padrão de vida do outro e não é o meu, né? E aí eu começo a me sentir frustrada, eu começo a me gerar um processo de adoecimento profundo. Tá? E aí, por isso que dentro do processo de psicoterapia, a gente faz esse resgate, né? O encontro do sujeito com ele mesmo. O que é que traz sentido de vida para ele? Porque se ele deixa de viver o sentido dele, passa a viver o do outro, ele vive uma vida frustrada, uma vida adoecida. A partir do momento que eu vivo a vida do outro, não sou mais eu, não é verdade? Porque eu estou vivendo uma outra fantasia. E o que está surtindo efeito para uma outra pessoa não surte para mim mesmo. Então, assim, na psicoterapia, a gente vai estar fazendo essa busca, né? Fazendo a pessoa se perceber e ver que valor ele realmente tem, o que realmente é necessário para ele, o que vai fazer ele bem, o que faz ele feliz. Às vezes, a moto que fulano ostenta na internet, para mim não é importante. É mais importante para mim, por exemplo, ter uma casa com os meus filhos e passar um domingo, final de semana com os meus filhos. Então, assim, se para uma pessoa ter aquela moto, ostentar, aquela moto é interessante, é bom para ele, mas não é para mim. Às vezes eu quero demonstrar para a sociedade uma vida que não é a minha. E aí é quando a gente tem que fazer esse resgate interno para a pessoa. Verdade. No processo, né, muitas pessoas, às vezes, por receio ou não, ou alguns até não percebem quando a pessoa começa a entrar num estado depressivo. Quais são, assim, os primeiros sinais? Claro, cada pessoa tem suas características, mas quais os sinais mais comuns da pessoa identificar e dizer, não, essa pessoa ela não tá normal, ela está entrando numa crise de depressão. Isso dentro da própria família. Né? Há alguns sinais, algumas orientações de que isso pode ser perceptível? Queria só pontuar duas coisas. Primeiro, né, a diferença entre tristeza e depressão. É importante a gente focar que tristeza é uma emoção humana que vai fazer parte do nosso existir. Entretanto, a depressão é uma alteração de humor mais séria que precisa ser tratada nas 4 dimensões que nós comentamos, né? Tanto no aspecto físico, psíquico, social e espiritual. E o segundo mito, né, que a gente costuma falar é com relação a, mas a pessoa não deu sinal nenhum, a pessoa estava bem, né? E aí entra o olhar para o outro, né? Entender o funcionamento do outro e entender que não está bem. Bem para quem, né? Então, existem sim sinais, alteração de humor, né? Prejuízos no sono, ou a pessoa passa a dormir muito, ou a pessoa não consegue mais dormir. Mudança repentina de comportamento, ela começa a se isolar muito da família, do contexto social. Uma fala muito pessimista, né? Aquela fala, eu não aguento mais, dessa forma eu não quero mais viver. Então, existem sim muitos sinais que precisam ser, né, escutados e precisam ser acolhidos e com empatia, sem julgar, entender que a dor do outro é do outro e precisa, né, ser validada, porque para ele é importante. Tem aquela fala que às vezes as pessoas dizem assim, mas eu já passei por isso e sobrevivi. Sim, mas mais uma vez a gente vai tocar no ponto da individualidade, né? Para você, você conseguiu. Talvez você tinha um suporte diferente dessa outra pessoa, seja ele qual for. Poderia ser o genético, o biológico, o social, né? O psicológico. Era o seu suporte. Essa outra pessoa pode não ter o mesmo suporte. Então, faz-se a diferença aí do surgimento desses sintomas e que vão trazer o adoecimento. Quando Samara falou a questão da tristeza, que ela é inerente a nós seres humanos, e da depressão, que são diferentes, a gente entra naquele suporte que às vezes uma pessoa, por exemplo, perdeu um ente querido, aí está com 2 semanas, está triste, aí todo mundo começa a dizer, ele está com depressão. E aí? Você conviveu com uma pessoa 30, 40 anos. Em 2 semanas, dá pra gente dizer se essa pessoa está no processo de depressão?
porque ela está triste, então é diferente. A gente tem que ter o olhar diferenciado da depressão para a tristeza. Pode ser tristeza, pode ser depressão. Mas não dá para a gente já dizer logo de cara que é depressão porque ele perdeu um ente querido. Né? Mais uma vez, é o sentir. A pessoa tem o direito de sofrer durante um tempo por aquela perca. Mas o que não é saudável é ele permanecer nessa tristeza durante muito tempo. Afinal de contas, o passado ele é ponto de partida, não é ponto de parada. Se você ficou estagnado ali, então a gente precisa avaliar para fazer essa pessoa deslanchar. E o quanto que é importante falar do luto, né? O luto é a maior causa de sofrimento psíquico reconhecida, né? E nossa sociedade, ela julga muito, né? A gente recebe, dentro do contexto clínico, essa narrativa. Ah, mas ele está nesse processo há um mês, né? Não, ele está depressivo. Vamos ver o encaminhamento para o médico, para uma prescrição, né, medicamentosa. Nem toda alteração de humor vai, né, necessitar do recurso medicamentoso. Existem estratégias naturais que a gente consegue, sim, tá? Retomar esse humor mais saudável, né? E se permitir viver esse luto é importante. Às vezes a gente recebe também no consultório, principalmente o homem, né? O homem, ele não se permitindo viver o seu luto, seja por morte ou pela separação. E aí, lá na frente, ele vai, né, cair, porque não dá, como eu falei lá no início, para a gente escolher o que sentir. Então, isso vai, né, gerar um prejuízo de alguma forma nesse funcionamento. Por isso, a gente reforça a fala, né, de se permitir viver as emoções, mesmo que esse sentir seja um sentir negativo, um sentido de dor. Certeza. E aí, como o Oswaldo já adentrou nesse tema aqui, eu queria saber de vocês, como psicólogas, qual a importância de nós termos uma campanha como o Setembro Amarelo e até adentrando nesse assunto, eu queria que vocês abordassem também um pouquinho o que é que vocês acham da nossa região aqui do Vale do Itaim, se ela está bem estruturada, se há campanhas suficientes, não só durante o mês de setembro, mas durante todo o ano, se as prefeituras aqui da região e as clínicas aqui da região, elas têm essa preocupação real e estrutural do que acontece como um todo aqui na região e que acontece no Brasil inteiro e até no mundo inteiro. Se a gente realmente hoje, por exemplo, Paulistana está bem estruturada, a Cauã, enfim, nosso Vale do Itaim como um todo, se ele está bem estruturado, está bem servido e se nós estamos bem equipados. O que é que vocês acham? Vou começar falando primeiro da importância da campanha, né? Sim. É importante sempre falar, afinal de contas já se foi muito tabu de que falar sobre o suicídio iria aumentar os casos de suicídio. A gente sabe, mais do que provado, que não. Pelo contrário, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente esclarece, mais a população toma conhecimento de como prevenir, de como ele pode ajudar. E muitas vezes até de fazer a pessoa se permitir ver que aquilo que ele está sentindo tem uma solução sim, né? Porque afinal de contas é isso que a pessoa que comete o suicídio não consegue perceber, né? Ele não quer na realidade morrer, o que ele quer é acabar com o sofrimento. Mas a gente tem estratégias de fazer esse sofrimento ser transformado. E então é importante sim a gente estar falando, da gente estar buscando estratégias para que a campanha se torne cada vez mais visualizada, né, aqui, principalmente no Vale do Itaim, para que as pessoas comecem a ter conhecimento e traga essa prevenção realmente para que a gente possa diminuir os casos. Inclusive, a gente tem diminuição de casos, sim, embora esse ano tenha sido bem atípico. Mas nós tivemos já, principalmente porque como nós somos psicólogas de Acauã, e a gente sabe, né, que é uma das cidades mais acometidas, mas a gente já teve índices muito maiores, muito mesmo.
Então, o que a psicóloga Humilde está colocando, né, sobre a importância de falar, né, sobre a temática, tudo que é tabu é evitado, né? Mas o que a gente precisa entender é que quanto mais se fala, quanto mais se pensa sobre, né, mais caminhos se criam. Então, a importância da campanha é exatamente nesse sentido. A gente visualizar estratégias de prevenção, né? É uma campanha que tem tido resultados satisfatórios em todo o mundo, né? A OMS, ela traz, né, nos seus relatórios que 83% dos países estão conseguindo reduzir essa taxa. Somente o Brasil que está nessa contramão. E por que isso, né? O Brasil, em vez de reduzir, a gente está numa crescente. Isso eu estou falando em termos de, né, no contexto nacional, realmente. Em detrimento, né, das estratégias que estão sendo utilizadas nos outros países, principalmente a assistência, né? Lá na pesquisa traz que 23% dos países ricos, 23% tem, não, perdão, o contrário, os países ricos têm 23%, né, de assistência a essa demanda. E os países pobres, 3%. Nós estamos em um país, né, onde nós temos muitos problemas que levam ao adoecimento emocional, né? Nós temos aí o feminicismo, nós temos a homofobia, nós temos o racismo, né? Então, todos esses preconceitos nos levam a um processo de adoecimento. E nós não temos uma assistência necessária a essa demanda, né? E aí, de repente, essas pessoas fragilizadas passam, então, por o que a gente chama de gotas d'água. Uma notícia de um acidente repentino, uma morte repentina, uma perda de um emprego. Então, isso leva a um processo aí, né, de adoecimento maior, levando ao aumento do risco. Por isso, a gente precisa continuar pontuando a importância da campanha, a elaboração de estratégias e promover políticas de saúde, de educação, de moradia, para que a gente dê condições dignas, né, a essas pessoas. Trabalho, bullying na escola, então tudo que possa promover adoecimento precisa ser combatido. Além disso, né, vai impactar seriamente na nossa saúde mental. E aí acolher o nosso sentir, treinar essa validação de uma forma saudável, entendendo que sim, existem estratégias, né, saudáveis. Eu não preciso, né, me esconder de mim mesma, esconder da minha dor, tentar mascarar, anestesiar como se fosse possível, né? E isso, né, a gente tem falado e debatido não só na clínica, mas também na nossa atuação no setor público, né, na importância de dar uma dignidade à vida dessas pessoas, de trabalhar e de falar sobre saúde mental. Tanto é que na clínica hoje, a gente não trabalha a ênfase da saúde mental apenas com adulto. A gente começa com crianças desde o público que a gente pega, né? 1 ano e 9 meses, 1 ano e 10 meses, 2 anos. Então, a gente já trabalha a saúde mental desde aí, porque a gente já vai estar garantindo uma porcentagemzinha para que aquela criança ela cresça mais fortalecida, capaz de enfrentar as adversidades que vai vir pela vida dela. E assim como orientando a família de como está conduzindo diante dessas dificuldades que vierem a apresentar na vida dessas crianças. Aquilo que não é curado na infância vai para a fase adulta, Sim. né? Sim. E aí a gente precisa entender a importância também de falar sobre saúde mental e de cuidar da saúde mental lá na infância. Sim. A doutora coloca aqui a nossa região ela tem índice muito alto, né? Tanto Paulistana, Cauã, essa questão entra nos estudos, pesquisa mostra a questão genética também, ou não, no caso da depressão e até a questão do suicídio. Um dos fatores de risco, né, são os transtornos mentais. 90% dos casos, né, acometidos com transtornos mentais. Mas todo transtorno mental tem um processo de tratamento, certo? Então, a genética, ela é impactante, sim, mas existe, né, o tratamento que a gente pode utilizar para a gente prevenir esse processo de uma tragédia maior, que é o suicídio. E se a gente tem tratamento, então nós já temos uma parte muito importante, não é verdade?
Não é assim que a gente diz? O triste é quando a gente chega no profissional que ele diz assim, você não tem tratamento nenhum para isso para você. Mas não é esse o nosso caso em se tratando de saúde mental. E não quer dizer que aquela pessoa que tentou suicídio, ele para sempre vai ser uma pessoa que vai tentar suicídio. Por quê? Porque nós temos tratamento. E esses tratamentos são eficazes. Então, se tem eficácia, a gente vai atrás dessa eficácia. Tem um tabu muito grande com relação ao suicídio, é que diz assim, que é o livre-arbítrio. A pessoa decidiu por aquilo. Só que é tabu. Por quê? 93% das pessoas que cometem suicídio, ele estava passando por um processo de adoecimento mental. Então, só nele estar passando por esse processo já significa dizer que ele não estava em plena condição de decidir pela vida dele ou não. Então, é tabu. Embora nós tenhamos o livre-arbítrio, mas em tratando-se de suicídio e levando-se a referência dos 93%, a pessoa não estava em condições. Ele estava adoecido. É importante aqui essa pergunta a fazer. Vocês já deram os sinais para uma crise depressiva e também a diferença do que é depressão e tristeza. No caso, a pessoa que vem cometer suicídio, ela demonstra sinais, né, de que está chegando a esse ponto para as pessoas mais próximas, a família ali. Tem alguns sinais que isso demonstra para que possa se analisar e tomar outras providências? Sim. E vamos ressaltar que não são só as pessoas no processo de depressão. O transtorno de ansiedade também, tá certo? É um dos que leva a esse processo. Como ele é multifatorial, então ele não é simples, porque existe toda uma linhagem, tanto psicológica, como biológica, como social, como cultural, como a genética. Então, por ser multifatorial, ele vem de uma forma complexa também. Mas, se eu estou próxima de uma pessoa, e mais uma vez eu sou empático, eu sou capaz de perceber quem está perto de mim, eu consigo perceber as mudanças que ele também apresenta. Então, ele vai apresentando sinais, né? E esses sinais, quais são geralmente? Geralmente ele faz dias antes, paga contas que ele não tinha pago anteriormente, né? Fica mais isolado. Às vezes vai ver pessoas que ele fazia tempo que não via, vai lá e faz meio que uma despedida. E quem está próximo não consegue, muitas vezes, perceber. Mas se nós formos empáticos, e já se sabendo que essa pessoa está próximo desse processo, que ele está com um processo depressivo, ou de um transtorno de ansiedade, então a gente já consegue visualizar melhor, porque ele vai dar sinais. Verdade. Estamos aqui em nome da Construforte, nosso amigo Adailton. Quem quiser procurar lá, fica na rua Senador Cândido Ferraz, dobrando ali na nossa avenida, à direita, descendo. Pode procurar ele também. Nosso amigo Osmanzinho também, da Centrolab, da Alveniza Góes, Contabilidade, dentre outros patrocinadores que sempre ficam passando aqui na TV e que apoiam esse nosso projeto. A gente vai para as participações aqui nas redes sociais. O Ricardo de Andrade no YouTube, nosso amigo Ricardo, diretamente de Teresina, participando, falando aqui que já estava na expectativa, porque é um tema muito importante, uma temática atual, pertinente e que precisa ser expandida. Parabéns às psicólogas e profissionais. Ele até deixou uma pergunta aqui. Como a integração acadêmica do poder público, de empresas e dos meios de comunicações e outros podem contribuir com essa questão tão atual? Então, quanto mais elementos, né, entes envolvidos, melhor. A gente precisa dar visibilidade a essa campanha, né, entendendo que qualquer um de nós podemos fragilizar e a gente vai precisar do outro. Então, as organizações acolher, né, a sua equipe técnica, a gestão, né, promover aí políticas, né, para que a gente possa ter realmente estratégias efetivas
para a dignidade humana, para a saúde mental, e os dispositivos no acolhimento, um acolher com empatia, né? Juntos, né, nós conseguimos fortalecer uma rede de cuidados e a gente promove, sim, uma melhora aí no funcionamento e a gente tem condições de vida mais saudáveis. Aí continuando aqui com as participações, Irisneide participa aqui também, Aninha, Robson de Jesus, parabenizando pelo belíssimo trabalho, um assunto super necessário. Matheus participa também, Leocádia, dando boa tarde, Robervânio Nobre, parabenizando ambas as psicólogas aqui, são grandes profissionais. E aí, Ivaneide Gomes, duas psicólogas referências para mim. Comenta aqui no Facebook, Oswaldo. Francinava de Fortaleza, município paulistana, participando também, acompanhando, né, aqui, bom programa. Também Cachoeirinha, Maria Dias também Cachoeirinha, né, José Licínio Coelho Taboão da Serra, São Paulo também acompanhando o podcast ao vivo. Dando continuidade, né, sobre o tema, né, também no trabalho, né, a doutora Samara tem, além da atuação pública, também tem um empreendimento na área, né? Acredito que o único na cidade. Qual foi a iniciativa em disponibilizar esse espaço a mais, né, de serviço aqui na cidade de Paulistana? Como surgiu a ideia? Então, sou um amante, né, da causa da saúde mental e a gente vem realmente buscando fortalecer a rede de cuidados. A minha atuação iniciou no poder público e a gente vê realmente a necessidade, né, não só a nível local, mas a nível nacional, realmente, na assistência a esse cuidado. Então, foi uma estratégia de cuidado realmente para a demanda, né, existente, visualizando a importância que é o cuidado para o, né, processo de cura, né, para o processo, eu vou até corrigir essa palavra cura, né, mas um processo de regulação, tá? A gente visualiza uma cura muitas vezes, cura do luto, por exemplo, né? A gente não vai esquecer o nosso ente, a gente vai aprender a lidar com aquela dor. Então é isso, os serviços, o processo de psicoterapia nos ajuda a aprender a lidar com as nossas dores, que às vezes a gente não dá conta sozinho. Então, quando a gente não dá conta sozinho, a gente busca ajuda especializada. Verdade. Quais os procedimentos que são oferecidos pelo... Na Vitale, nós temos uma equipe multiprofissional, nós temos 3 psicólogas, a Ivaneide, que está participando, nos ouvindo, também uma excelente psicóloga, está nos ajudando nessa construção. Temos fono, terapeuta ocupacional, psicopedagoga, além da equipe médica. Isso trabalha com toda a faixa etária de idade? Sim, Sim. Público infantil e público adulto. Ótimo. Dando continuidade aqui, já partindo para a última debate aqui, o Setembro Amarelo já acontece há muitos anos em todo o Brasil. E o que é que vocês têm visto de campanhas a nível nacional, a nível mundial, que servem de exemplo para a gente fazer um benchmark, pegar aquelas campanhas e trazer aqui para a nossa região, ou se você já tem tido esse trato de estar olhando essas campanhas que ocorrem em outros lugares para estar trazendo, porque afinal nada se cria, dá para se copiar e trazer para cá, adaptando para a realidade da nossa região e, claro, procurando sempre resultados, porque os números vão sempre dizer para a gente se a gente está indo para um caminho certo ou errado. Então, eu queria deixar esse questionamento para vocês, se vocês têm observado campanhas a nível nacional, mundial, ou até aqui do lado, por exemplo, o que é que tem acontecido e se vocês têm visto essas campanhas com bons olhos para estar trazendo por aqui para a região e até falando um pouquinho das campanhas que acontecem aqui na nossa região, que muita gente acompanha, realmente o movimento é muito bom, pelo que eu vejo, né? Mas enfim, o que é que vocês têm visto para estar trazendo para cá também? Olha, a gente tem visto muito e já tentamos também trazer, né?
muitas das campanhas que a gente já viu por aí. Inclusive, ampliando essas campanhas, levando elas na escola, na unidade básica de saúde, lá nos centros especializados, levantando a bandeira realmente, espalhando panfleto, momentos como esse, tá certo? Entrevistas. Então, assim, a gente tem visto muito campanhas como essa e nós temos tentado, né, executá-las também na nossa região. Então, falando sobre a temática, mas de uma forma cuidadosa, né, sempre valorizando a vida, nunca falando sobre métodos, nem imagens, né, de pessoas que retiraram, né, em um momento de dor, né, suas próprias vidas. Então, é acolher realmente sem julgar, né, de forma empática, e evitando principalmente romantizar, né, evitando fugir, né, e buscar uma felicidade plena, que esse é um conceito inatingível, um conceito que nos adoece, e validar o nosso sentir é fundamental para a nossa saúde mental. Verdade. Antes de encerrar, também gostaria de aproveitar essa oportunidade, porque muitas pessoas elas não conseguem diferenciar, principalmente na questão das crianças. Hoje é muito forte a questão do autismo, né? O autismo e a questão da depressão são situações diferentes, né? E essa situação que está ganhando muita proporção, ela tem a ver com a questão de estrutura familiar, genética, o que está acontecendo, esse número de criança cada vez maior, assim, com sinais de autismo. Hoje nós ainda não temos uma explicação exata do porquê. O que a gente sabe é que existe sim uma alteração genética, mas não existe ainda, começou aqui, terminou aqui, tá? Então os estudos ainda estão se aprofundando. Mas vale ressaltar que existe uma predisposição para quem é autista no futuro, depressão, tá certo? Então por isso também o interessante desse autista ele ser bem atrapalhado. Né? Então, sim, porque assim como existe a predisposição para o transtorno de ansiedade, existe também a predisposição para a depressão. Então, existe essa correlação que a gente precisa tomar cuidado. E aí é se fazer um tratamento de forma bastante eficaz para que a gente não chegue nessa linha da depressão, do transtorno de ansiedade, que são os que mais levam aos casos de suicídio. E até... Maria dos Humildes, eu queria que vocês abordassem um pouquinho também de como identificar essas crianças, para que vocês deixassem claro para o público que está ouvindo, como identificar também em que idade, de preferência, levar um profissional para estar tentando identificar e já começar o tratamento e até explicar para eles como é que funciona um pouquinho também do tratamento, como é que vocês vão fazendo esse acompanhamento. Acho que seria bem importante para que o público entenda e até entenda um pouco que esse tratamento tem que ser a muito longo prazo, sempre ali bem acompanhado, né? Certo. Olha só. Hoje, o que a gente sabe é que nós temos marcos do desenvolvimento, tá certo? Do neurodesenvolvimento. Então, a criança, ao nascer e fazer uma puericultura, que é aquele acompanhamento mensal, na caderneta, que muitos chamam de caderneta de vacina, que na realidade está escrito caderneta de saúde da criança, os pais tomem cuidado, porque lá estão todos os marcos do desenvolvimento dessa criança. Embora muitas vezes eles indo nesse acompanhamento, e às vezes os profissionais não marcando, mas não impede que o próprio pai e a mãe façam essa marcação desses níveis de desenvolvimento. Esquecer aquela historinha de que cada um tem o seu tempo. Sim, cada um tem o seu tempo, mas nós temos um limite desse tempo para essa criança sentar, assim como para ela falar, assim como para ela dar tchau, né? Soltar beijinho, né? Falar. Então existe esse marco. Começou-se a perceber que a criança não acompanha esses marcos que estão lá na caderneta de saúde. Todo mundo que vai à estratégia básica de saúde vai receber essa cadernetinha.
né? Então, vai se observando, as crianças não acompanham esses marcos, já procure um profissional. Nós não temos mais hoje uma idade limite. Ele pode ser estimulado na idade que ele estiver. Às vezes ele não vai conseguir ser estimulado por um profissional, mas esse profissional pode orientar a família como está fazendo em casa. Porque muitas vezes esse atraso não diretamente está ligado ao espectro do autismo. Às vezes uma falta de estimulação também. E aí então vai se observando e chegando à idade necessária para que se encaminhe para um neuro e procurar as estimulações corretas, aí a gente consegue chegar a um diagnóstico e então desenvolver esse trabalho. O trabalho não é curto, não é interessante que ele seja interrompido, que ele seja contínuo, para que a gente acompanhe todo esse tratamento. Essas crianças precisam de uma equipe multiprofissional para que acompanhe ela e ela consiga ganhar todos os marcos que ela necessita na vida dela. E lá na Vitale nós temos esses profissionais, tá certo? Que podem estar fazendo isso, auxiliando para que essa criança ganhe de forma saudável e que ele se torne um adulto funcional. Esse adulto funcional é aquele em que eu consigo trabalhar, prover, manter a minha família, tá? Ele se torne uma pessoa e quem sabe até fora do espectro, como a gente chama. Verdade. Muito bom. E só reforçando a fala da Lulu, né, da Maria dos Humildes, nessa importância da estimulação, porque às vezes se confunde muito o diagnóstico, principalmente por essa deficiência, né, na estimulação da criança. E aí, enquanto pais, é importante a gente olhar para esse processo e entender que nós somos os responsáveis durante essa fase, né, de estimulação. Hoje em dia, a gente vê uma mudança muito grande, né? As redes sociais dominam muito, né? Inclusive o universo infantil. As crianças hoje, numa faixa etária cada vez menor, estão cada uma com smartphone, né? E antigamente a gente tinha essas crianças brincando ao ar livre, desenvolvendo habilidades não só motoras, mas também cognitivas e sociais, favorecia a comunicação. Hoje a gente tem muita dificuldade na comunicação, que se confunde com o espectro, por ausência do treino, né, por ausência da estimulação. Então, que a gente possa ter esse cuidado e esse olhar para o desenvolvimento, a importância, né, desse processo, porque o universo digital vai atrapalhar, sim, né, em todos os marcos do desenvolvimento infantil. Então, tentar monitorar, né, e dificultar esse acesso. Hoje as crianças com 10 anos têm perfil nas redes sociais, né? O quanto que isso é perigoso. Exatamente. Verdade. Então a gente, né, já chegando nos minutos finais, né? A gente gostaria de abrir para as considerações finais, tanto para a doutora Samara como para a Maria dos Humildes, para ficar à vontade e acrescentar mais alguma coisa que de repente não foi falado e seja importante ainda ser citado. E aí a gente encerra, né? Eu gostaria só de abrir esse parêntese, porque muitas vezes as pessoas começam a perceber que alguém está entrando ou está em um processo depressivo, mas não sabe onde procurar esses serviços, até onde eu vou, quem eu vou, não é? Então, assim, gente, por exemplo, aqui em Paulistana hoje, nós temos os CAPs, tem os CRAs, tem os CREAS, né, que são públicos, tem o NASF. Então, assim, chegue-se até qualquer unidade em que tenha um profissional capacitado para lhe ouvir, porque se lá não for o local do tratamento, mas ele vai saber direcionar a quem procurar, o que fazer. E lembre-se sempre de ser empático, tá? Porque às vezes eu estou lá fazendo um serviço que muitas vezes não é o do local, aí a pessoa chega e diz, não é porque eu estou com fulano assim, mas não é aqui não, vai para outro lugar. Né? Então, assim, seja empático, acolha, receba, explique, porque muitas vezes quem está passando pelo sofrimento, ele não tem forças por si só, por procurar. Então, ele precisa desse ombro amigo para ajudá-lo a chegar até o local do tratamento. Verdade. Então, acolher é cuidar, né?
muitas vezes a pessoa realmente não vai dar conta de fazer esse caminho sozinho. Então, percebeu que alguém, né, passa por essa fragilidade psíquica, busque ajudar, né? Ou se você percebeu que você não está dando conta, busque ajuda. Isso é a temática, né, da campanha esse ano. E nós precisamos promover essa rede de cuidado. Aqui em Paulistana, reforçando, nós temos 4 centros especializados de saúde mental. Nós temos os leitos no hospital para um caso de uma urgência, emergência. Nós temos uma rede, né, que são os CRAs, os CREAS, a estratégia também faz parte da RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial. Então, busque esses dispositivos ou busque um profissional que possa ajudar nesse processo de cuidado, não sofra sozinho, né? É possível, sim, enfrentar, né, mesmo quando a gente tem um olhar de desespero, de desesperança. Então, temos que olhar para o outro e entender esse sentido do outro. Bom, a gente agradece a participação de ambos profissionais aqui. Vamos dar esses cactos aqui representando a participação de vocês no podcast. Esperamos que cuidem com carinho, com muito carinho. Todos os convidados que passam aqui, a gente dá esse brinde que representa a força da nossa região aqui do Vale do Itaim. Representa muita coisa e representa justamente a ideia desse podcast, o trabalho de vocês, representa tudo e todos que passam por aqui. Agradecer novamente a nossos patrocinadores, a Impulso Company, nosso amigo Jorginho, também agradecer a Max Speed Telecom, o Grupo Max e todos que apoiam esse projeto aqui. Agradecemos a doutora Samara, agradecemos a doutora Maria dos Humildes e todos que acompanharam a gente nas redes sociais e na Rádio Engazeira AM, e até o próximo domingo. Produção, a diretora Aninha, né, Matheus, aqui no Controlando o Áudio, né, também Igor, né, que vai trabalhar aí os cortes, né, dos pontos importantes que tivemos, né, também Daniel Xavier, que integra junto com nós a equipe de produção deste podcast, né, e parabenizar, né, pelo conteúdo aqui trabalhado, né. Parecia que a interação das duas no conteúdo como se fosse algo já planejado, né? Mas foi tudo naturalmente aqui e dentro de todo o contexto de minutos e programa muito bom aí, com vários conteúdos para corte que depois vai ser colocado, replicado aí no Instagram, né? nas outras redes sociais, né?